Diretamente da sala de aula para o Brasil através do Caminho e Companhia. Pessoal, eu já estudei bastante, já fiz a minha faculdade, hoje em dia estou aqui no Caminho e Companhia com vocês todos os domingos, mas hoje nós estamos aqui diretamente da sala de aula do SEST-Senart, Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte. É isso aí. Mas aqui, ao lado do instrutor Boaventura, nós vamos falar de um assunto, pessoal, muito importante para você caminhoneiro, independente se você é autônomo ou não, se você é caminhoneiro, se você é operador de máquinas, enfim. Se você trabalha na logística rodoviária, fique atento agora, porque aqui no Caminho e Companhia, nesse momento, você vai saber a maneira correta de se amarrar uma carga, qual a importância dessa amarração, da colocação, da distribuição do peso, porque infelizmente ainda hoje no Brasil tem muito acidente rodoviário de pequenas e grandes proporções causados pela má colocação da carga, má distribuição da carga na carroceria do caminhão e amarração. E o pessoal que é usuário da rodovia, você aí que é proprietário de automóveis, que também pega a estrada para viajar ou a trabalho ou a passeio, tem que ficar muito atento no que a gente vai falar a partir de agora aqui no Caminho e Companhia. Bom, primeiramente, Boaventura, muito obrigado por estar nos recebendo aqui na sua casa, no SEST-Senart aqui de Fortaleza. Bom dia. Bom dia, Zé Neto. O Senat que agradece a oportunidade para que sejam esclarecidas algumas dúvidas e algumas informações relevantes com relação ao transporte de cargas, especialmente falando de amarração. Perfeitamente. Boaventura, primeiro de tudo, ainda hoje a gente observa muitos caminhoneiros, inclusive alterando a suspensão do veículo, do caminhão, da carreta, para colocar o excesso de carga, acreditando que aquele excesso vai melhorar o frete no final do mês. O que você tem a dizer para o caminhoneiro que insiste ainda no excesso de peso? Quais são as consequências desse excesso de peso num caminhão? Zé Neto, como podemos observar que para se construir um veículo, um grupo de engenheiros projetado, ou seja, aquele veículo projetado especificamente para uma capacidade. Quando excedemos, ou quando o caminhoneiro excede essa capacidade, o que ocorre? Vai ocasionar manutenção, com maior frequência, a vida útil do veículo vai estar reduzida, a capacidade de domínio do condutor, que é importante nesse momento, ou seja, não vai ser a mesma. Além disso, tem o risco dos acidentes, ou seja, uma carga em excesso ela pode sair do veículo, ocasionar empenamento de chassis, provocar um acidente com outros veículos, principalmente nas curvas, porque a gravidade com relação à força exercida pela carga no veículo não é a mesma. Então tem que tomar cuidado e tem que ser respeitado os limites de cada veículo. Inclusive o sistema de freio do veículo, independente dele ter, turma, ABS ou não, ou seja qual for o sistema de frenagem que tiver, mais moderno que tiver, quando você excede o peso, é comprometido aquele tempo de resposta, do freio? Perfeitamente, porque um veículo que está carregado em condições normais, por si só, ele já demora um pouco mais, precisa mais do que uma distância de frenagem, um tempo de frenagem, ou seja, a distância de segmento que o condutor deve manter de outro veículo é importantíssima, contanto que, a partir do momento que ele transita com a capacidade normal de carga do veículo, ele tem todas as condições de todos os domínios, procurando assim evitar acidentes. É isso aí. Pessoal, com relação à carga, Boaventura, uma carga, não é porque você tem um caminhão que pode ali colocar a carga em qualquer espaço da carreta, do baú, da câmara fria, enfim. Como é que o caminhoneiro, na hora de carregar o caminhão, ele tem que estar atento com relação ao peso, à distribuição dessa carga na carroceria, na carreta do caminhão? Zé Neto, existem diversos tipos de carga. Por exemplo, o bloco de rocha é uma peça única que se você for transportar, dependendo do veículo, tem que procurar o centro de distribuição, melhor acondicionamento. Com isso, você está distribuindo o peso para cada eixo, respeitando a legislação. A partir daí, você vai procurar amarração correta, travamento dessa carga. A amarração tem que ser feita com correntes no sentido longitudinal e na transversal, evitando assim que numa emergência ocasionada por uma condição adversa de imediato,
o que ocorre vai dar mais segurança, essa carga não vai se deslocar e vai estar com certeza agindo preventivamente. Qual é o maior erro cometido ainda hoje por quem amarra um bloco de granito, de pedra, enfim, de rocha na carroceria do caminhão e acaba provocando um acidente? O que é que se constata maior erro na hora dessa fixação dessa carga? O desconhecimento, né? O CERT-SENAT justamente oferece essa oportunidade para todos os condutores, mostrando, né, orientando de forma correta, seguindo a legislação, o que é feito, como se deve ser feito, para que a amarração tenha feito, se for necessária, uma carga, que a amarração seja X, em formato de X, que ela seja feita, se for no sentido transversal, corretamente deve ser feita. Se for uma carga de tubo, existe na legislação uma resolução dizendo que tubos até 6 metros, utilizar 2 cintas, né? E essa cinta... Não são cordas, são cintas. São cintas, perfeitamente. Blocos de rocha, tubos, toras de madeira, jamais utilizem corda para amarração. Por quê? Porque é recomendado, e por questão de segurança, tem que ser cintas, dependendo da carga. Aquela cinta com catraca? Cintas com catraca, e a capacidade de ruptura, ou seja, a resistência dela, tem que ser, no mínimo, 2 vezes o peso a capacidade da carga. Ou seja, para uma carga de 2 toneladas, você dobra a resistência da cinta. Quer dizer, então, que não é o caminhoneiro chegar ou o chefe de frota chegar numa loja e fazer a encomenda de cintas com catraca. Não, ele tem que saber o tipo de carga, qual é o peso daquela carga para o seu dobro, a capacidade de tensão daquelas cintas, é isso? Isso, perfeitamente. E observem quando vocês, caminhoneiros, ou as pessoas que são responsáveis pela compra dessas cintas, toda a cinta está escrito lá, vem a capacidade dela de 4, de 2, até mais. Então está especificado a quantidade de capacidade, de peso, até, ou seja, de rompimento, ela vai ter escrito lá em todas as cintas. Essas cintas têm validade? Tem validade. A partir do momento que ela começa um bloco de rocha, por que não é recomendado o uso de cintas no bloco de rocha? Porque um exemplo bem prático, porque aquele atrito que fica tendo entre com o bloco e a cinta vai provocando o quê? Um desgaste, uma quebra. Portanto, é importante utilizar o que está recomendado: correntes, cabo de aço e travas. Jamais utilize cordas. Olha aí, pessoal, e eu vou confessar para você que eu já vi caminhão em viagens por aí, caminhão com bloco, com cinta e corrente. Talvez ele não tivesse a corrente suficiente para amarrar e se valeu na cinta. É um risco que ele está correndo de causar um acidente. Com certeza, né? E é comum, ou seja, não é raro você andar nas rodovias federais, nas estaduais, você vê inclusive alguns blocos de rocha fora da via, ou seja, aquele bloco estava em um veículo, provavelmente amarrado de forma incorreta, né? Simplesmente por falta do conhecimento, da informação. E você se desloca um bloco de rocha numa curva, principalmente, o que ocorre? A tendência da força da gravidade para quem vai fazer uma curva para a direita é a força da física, ou seja, centrifugar essa carga para a esquerda, para a contramão. Você pesquisando, você vê alguns acidentes, blocos de rocha que caem de cima do veículo, esmagando, infelizmente, outros usuários da via. Pessoal, não é brincadeira não. Boaventura, com relação à distribuição da carga que você falou aqui também, o pessoal disse que é por eixo. Tem caminhoneiros que já têm com certeza toda a informação, o embasamento técnico, mas tem muitos que não. Como é que essa distribuição pelo eixo? É em cima da roda? Ou entre o cavalo e o eixo traseiro? Como é que é feito isso aí? Só para o pessoal ficar mais atento, quem não sabe ainda direitinho como é que é feita essa distribuição. Zé Neto, é o seguinte: quando se fala da distribuição por eixo, o veículo, né, ele tem a carroceria, toda a carga ficando bem clara, deve estar localizada, acondicionada no compartimento de carga.
Eu tenho um veículo com a capacidade de 18 toneladas. Se eu colocar acondicionar essas 14 toneladas, essa carga só da metade da carroceria para frente, obviamente que o sobrepeso maior vai estar no eixo dianteiro. Tá? Então, o que é que eu devo fazer? Observar o centro de carga e lá que deve ser colocada, acondicionada essa carga. Independente da carga, ser um bloco de rocha, ser um equipamento, ser uma máquina, ser uma hélice, ser uma turbina, deve ser centralizada no centro da carroceria. Como é que ele descobre onde é o centro da gravidade? Pronto. O que é que ocorre? Eu tenho a dimensão da carga, ou seja, dimensões, larguras, comprimento, altura, isso é que vai me ajudar a identificar onde deve ser acondicionada nesse momento. Aí ele vai descobrir observando a carga que ele vai transportar. E o espaço exatamente na carroceria, como é que ele calcula ali? É feito aonde? No caminhão trocado, por exemplo, que é muito comum a gente ver nas nossas rodovias, né, aqui no nosso país, basicamente o centro de carga está sobre os dois eixos traseiros, tá? Ele não pode ser muito dianteiro na carroceria e nem na traseira, basicamente em cima dos dois eixos, porque assim vai estar melhor distribuída a carga. Perfeitamente. Bom, com relação a cordas, amarração, tem a corrente que o senhor falou e tem as cintas, não é isso? O que mais que pode ser utilizado para amarrar uma carga, dependendo da carga? Pronto, dependendo da carga, né, nós temos cabos de aços, cintas, estirante, como a gente conhece na linguagem estirante, as correntes. Dependendo, um exemplo prático, existe o grau 8 da corrente, é uma corrente com elo de 12,7 milímetros especificamente, né? Porque ela tem uma capacidade, mesmo que ela seja necessária usar o seu efeito elástico, né? Ela vai estar suportando a carga, vai estar travando. Então temos correntes, cabos de aços, cintas, travas. Temos, inclusive, alguns casos, chama cunha, né, que a gente coloca, que é observado, que está lá, essa cunha vai... Cunha é calço? É um tipo de calço, tá? Isso é muito comum, por exemplo, um container que está transportando um bloco de rocha. Ele precisa de uma madeira, como mostra na resolução, inclusive, tá? Essa madeira vai estar protegendo o container e vai ter um calço entre o bloco de rocha e a parede do container, tá? Inclusive, eu já tenho observado esse tipo de calça, aqueles caminhões, aquelas carretas, aqueles pranchões que levam bobinas, né? Isso, perfeitamente, tá? E nos casos das bobinas, quem já trabalha especificamente com um tipo de carga específica, porque vale a pena ressaltar, existem empresas que têm, ou seja, habitualmente só transportam bobinas, então ela já tem todo o equipamento, toda a instrução, segue realmente as resoluções, transporta com segurança. As pessoas, os condutores que porventura vão trabalhar na área, procurem essa informação, procurem ver vídeos inclusive, né? Procurem complementar, leiam as resoluções, porque na lei específica, detalhadamente para cada tipo de carga, está se dizendo capacidade, está se dizendo a distância, o peso. Tem que ser respeitado principalmente a capacidade de carga do veículo, principalmente, tá? Não deixem de respeitar isso, porque cada veículo, pessoal, uma tonelada a mais colocada sobre aquele veículo vai fazer grande diferença, que poderá realmente influenciar para o que contribuir para que ocorra um acidente. É isso aí, pessoal. E o Boaventura aqui, nosso professor Pardal aqui do Cercenat, ele falou muito bem. A gente sabe que a internet, ela oferece de tudo, mas aquelas pessoas que buscam a internet só para ficar em rede social, um WhatsApp, é bacana, como uma forma de entretenimento, mas você gastar a maior parte do seu tempo ocioso ali perdendo tempo com aquelas bobagens, pessoal, faça o que ele falou aqui, procura a internet, o YouTube, para enriquecer o seu conhecimento. Tem muitos cursos gratuitos, né, o Boaventura? Existem cursos gratuitos, palestras, tem muito material, porque mesmo você, caminhoneiro, já tendo passado por treinamentos, e para você que nunca passou por treinamento, por curiosidade, quer aprender, quer somar mais o teu conhecimento, dê uma assistida, bote lá, pesquisa no Google, com certeza você vai ser um funcionário, você vai ser um profissional diferenciado na tua área. Você pode não ter nenhum certificado, que, aliás, muitos cursos gratuitos emitem certificado, mas uma palestra que você assista, aquilo ali é conhecimento para você. O Zé Neto aqui está dizendo o seguinte: parou, vai pernoitar, fala ali com a família e depois, tem mais um tempinho, deixa a novela de lado.
deixa filme de lado, vai ali assistir vídeos, documentários, informações que você pode tirar para o teu dia a dia da tua profissão na internet, não é isso, Boaventura? É isso mesmo, Zé Neto. Acompanhe também, pessoal, as resoluções 1 de 2016 do DENIT, a resolução 354 do CONTRAN, que trata sobre containers, né? Que muitas pessoas ainda têm a dúvida com relação ao container, como é que funciona, o que é preciso, o que é necessário. Então, existem diversos tipos de containers que sabemos que a nossa, o que é que escoa a nossa produção, principalmente aqui no Ceará, através do porto. Então, o uso de container é frequente, né? Existem casos de um container realmente caído de um veículo, existem, tá? Mas procurem observar o que é que se recomenda, o que é que está na resolução, o que é que diz, trabalhem em cima disso, verifiquem, busquem informações, procurem o CERT-SENAT, né, para a gente, ou seja, orientar da melhor maneira possível, tá? Respeitem os limites de velocidade, de capacidade, né, ou seja, garantam principalmente a sua segurança, a sua segurança, condutor. Preserve a sua, ou seja, como é que você vai garantir a sua segurança? Andando dentro das condições estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro, pelas resoluções do DENIT, pelas resoluções do CONTRAN. Tudo isso vai contribuir, como o Zé Neto falou, busquem informações, adquiram conhecimentos, né? Que é o que vai fazer diferença para todos vocês que estão no dia a dia transportando, ou seja, levando e trazendo cargas, né, no nosso Brasil. É isso aí, pessoal. Olha, estão gostando? A gente vai aqui para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente volta conversando mais aqui com o Boaventura. Vamos falar sobre lona, uso de lona, transportar cargas indivisíveis. Bom, vamos também dar orientações para você que é usuário da rodovia, que está viajando a trabalho ou a passeio, como se comportar na rodovia quando vê determinados veículos de carga. Gostou? Então não sai daí que a gente volta rapidinho aqui com muito mais Caminhão e Companhia. São só 3 minutinhos. E já estamos de volta com o nosso Caminhão e Companhia hoje especial falando sobre cargas, amarração, acondicionamento de carga, distribuição de peso no caminhão para dessa forma você possa transportar com segurança e com a garantia que vai chegar no destino, entregando a sua carga, recebendo seu frete e, logicamente, proporcionando aos demais usuários da rodovia total segurança. É isso aí, pessoal. E olha, aqui a gente já no começo do programa nós falamos sobre amarração, falamos sobre tipos de amarração, distribuição de peso. Boaventura, que é instrutor do CERT-SENAT, vai continuar falando agora mais sobre a questão do acondicionamento de carga. Boaventura, o pessoal utiliza lona. Em que situações o transporte de carga, principalmente carroceria aberta, se há a necessidade sim da colocação de uma lona para poder resguardar melhor a carga no veículo? Zé Neto, com relação à lona, né, existem diversos tipos de lonas, ou seja, as lonas impermeáveis. O que deve ser feito? Um exemplo claro de utilização de lona. Só abrindo uma parênteses aqui. Existem as impermeáveis, existem as lonadas que é tecido, o que mais? Né? Ou seja, as impermeáveis são as mais recomendadas porque você garante a tua segurança da carga com relação aos intempéries do tempo, chuva, sol, independente, você não vai de sol ou chuva, você não vai estar parando no meio de uma viagem para poder verificar a lona, verificar a amarração, verificar a carga. Nesse sentido, o que ocorre? Vamos abrir um parênteses aqui. Então detalhe, dependendo da carga que o caminhoneiro estiver levando, se ela for molhada, vai exceder o peso também, né? Porque ela pode, por exemplo, madeira, dá para ficando úmida e aumenta até o peso, né, da carga. Com certeza, né? Com certeza, Zé Neto. E na madeira existe o seguinte: a tora de madeira, ela pode ser transportada em seu estado bruto, sim? Então nesse caso não haveria necessidade. Mas porém, uma carga de madeira que já foi trabalhada, o que é isso? Portas, né? Linhas, caibros desse tipo de material, desse tipo de carga, é recomendado realmente a proteção dessa carga. Esse é um exemplo de tipo de lona impermeável. Outro caso, bem claro, com relação ao tipo de lona impermeável, a pessoa que estiver transportando carro virgem e carroceria aberta, carga seca, ele deve colocar 2 lonas, né, proteger no assoalho do veículo. Aí após a colocação da carga, ou seja, do carro virgem, o que é que ele deve fazer? Lonas impermeáveis também, a cobertura dessa carga.
porque não pode ter contato com água, com chuva, há o risco da carga realmente pegar fogo, do carro virgem, ok? Aí, pessoal, acredito que nem todos soubessem desse detalhe, né? É importante também, então, manter a lona sempre em bom estado de conservação. E a gente sabe que nos pontos de apoio sempre tem o pessoal oferecendo seus serviços lá de engraxar as graxetas no caminhão, da carreta, aquele pessoal que oferece a questão de pintura da carroceria, como também do remendo das lonas, né? Então ela está em perfeito estado de conservação, isso também conta. Conta e muito. Outro exemplo que é comum a gente ver nas rodovias, quem transporta aquelas britas, aquela pedra, né, não é uma pedra miúda, é recomendado realmente que utilize lona. Por quê? Porque dependendo do fragmento e da velocidade do vento, vai aquelas pedras, até uma carga com areia grossa, por exemplo, é um grande exemplo, né? No vento que vai jogando aquele material para fora, o veículo que vem atrás desse caminhão pode ter o seu para-brisa danificado e, dependendo da situação, poderá realmente provocar um acidente. Então, é obrigatório o uso da lona desse tipo de carga também. Em que situação não se deve usar a lona? Bom, nós estaremos aquele veículo que está transportando uma carga, por exemplo, uma máquina, uma escavadeira, né? Nesse caso não é recomendado, ele não precisa utilizar a lona. Alguns casos ele utiliza quando quer proteger a cabine, justamente com relação àquelas pedras, aquelas coisas. Mas o restante da carga não precisa ser coberto com lona, né? Tubos, ficando bem claro, tubos, sendo de metal no caso, não há necessidade da cobertura, né, de lona. Por quê? Porque ele já vai trabalhar, não é um produto impermeável, ele vai trabalhar justamente com água, né? Bom, Ventura, você falou transporte de tubo. Não os de ferro, porque inclusive, segundo a legislação e a regra, para ser acondicionado na condição de pirâmide, não é isso? Isso. O tubo ele pode ser acondicionado na condição de pirâmide, lembrando que para tubos até 6 metros é obrigatório o uso de 2 pontos, 2 cintas, não é? Nessa carga, no sentido transversal. Passando dessa dimensão, passa a ser obrigatório o 3º ponto de amarração, Zé Neto. Eu já vi caminhões, carretas transportando uma pilha de tubos de PVC no formato quadrado e ela está com essa carga meio torta, ela meio que pensa para um lado, para o outro, quando ele vai fazendo a curva. Isso pode realmente acontecer ou é porque ele amarrou de uma forma errada e acondicionou ela nesse formato quadrado, cubo? Zé Neto, o que deve ser observado em alguns casos nesse tipo, que é bem comum nesse tipo, seria o que? A altura, o volume da carga, que muitas vezes está excedendo a altura, né? E qual é a tendência, como a gente falou no início, em uma curva, em um movimento, em uma mudança de faixa de forma brusca, numa freada brusca, essa carga vai sofrer realmente o que? Alterações. Então ela vai jogar para um lado ou para outro e infelizmente já tem casos que ela inclusive direciona, ela vai em contra a cabine, né? Nesse caso faz o que? Poderiam provocar lesões ou até casos fatais, inclusive mostra no condutor, no passageiro ou no carona. Você falou exatamente um detalhe importante. Pessoal, não é difícil a gente encontrar, inclusive aqui em Fortaleza, aconteceu recentemente, tem as imagens aí que vocês estão vendo, que o caminhoneiro, né, uma colisão entre um caminhão e uma carreta, nessa semana que passou, na BR-116, onde matou o caminhoneiro, que era o Manuel Gilvan Barbosa, de 51 anos, né? Segundo informações lá dos populares que estavam no local, o Manuel ele vinha em um caminhão carregado de cimento. Quando o motorista da carreta que vinha na frente, ele precisou frear. O Manuel que vinha atrás não se atentou e precisou frear bruscamente. Na hora que ele freou, a carga de cimento foi para frente, acabou esmagando a cabine e ele, motorista, sem o cinto de segurança, foi lançado para fora, porque o para-brisa sacou fora e ele foi lançado para fora do caminhão, tendo morte instantânea. Então, acidentes como esse, o Ventura, podem ser evitados, né? Sim, uma das formas que poderia ser evitado, ou seja, é um conjunto de elementos que favorecem para que não ocorra essa situação. É uma distância segura, né, o acondicionamento da carga, Zé Neto, porque
em condições normais, um veículo de passeio, quem está no banco traseiro que está sem o cinto, o que é que ocorre? Ele, numa freada brusca, um carro a 70 por hora, ele chega quase o peso de um elefante. Ou seja, esse passageiro que está no banco traseiro. Aí você imagina uma carga. É lançado para frente como se fosse um peso de um elefante. Peso de um elefante. Aí você imagina uma carga com 14 toneladas, independente de qual era a capacidade do veículo, está lá com 14 toneladas, numa condição de freada brusca, multiplica isso, qual a força que não vai estar, qual a potência dessa carga com relação a provocar danos no veículo e, obviamente, na condição que conforme viu, tem o quê? Tem a vida que foi tirada do condutor, né? Então é importante que você que também estiver transportando carga, observe muito o veículo que vai à sua traseira, porque muitas vezes você precisar dar uma freada brusca, então quem vem atrás também vai sofrer as consequências. Então dirija defensivamente, vazio ou carregado, mas principalmente se estiver transportando cargas, ou seja, as cargas excedentes em suas dimensões ou em seu peso, o que é que deve ocorrer? Atenção redobrada, Zé Neto, sempre. Respeitando as condições das vias, respeitando as condições do veículo, respeitando as condições do tempo e, principalmente, fique atento às condições adversas que podem ocorrer a todo instante. Exatamente, como nesse caso na BR-116, onde o caminhoneiro da frente precisou frear bruscamente e o de trás, pelo fato de não estar mantendo a distância segura e provavelmente a carga não estando bem acondicionada, acabou se envolvendo no acidente e falecendo, né, perdendo a vida. Mas, Boaventura, me diga uma coisa, com relação ao transporte de carga, vale salientar a empresa que vai contratar um caminhoneiro para transportar uma determinada carga, um determinado volume, que ela saiba em que veículo aquele produto, aquela carga deve ser transportada, porque você poderia falar aqui exemplos de erros cometidos pelo pessoal que transporta a carga, tipo... essa carga aqui, esse produto deve ser transportado num caminhão baú. Já esse aqui, o ideal é num compartimento de carga aberta, no caso, uma carroceria aberta. O que é que você tem para falar sobre esse assunto? Zé Neto, o que tenho para falar sobre o assunto seria o seguinte: no caso, quem trabalha, por exemplo, quem transporta com bobinas, existe um veículo específico, inclusive fabricação com berço, né, que vem lá próprio para o transporte de bobinas. Quem transporta máquinas pesadas, existem as pranchas específicas. Eu não posso colocar, não devo colocar, inclusive, né? É colocar uma máquina em cima de um caminhão com carroceria que não foi apropriado para isso. Não foi fabricado para transportar uma máquina. Por quê? Por mais que eu faça uma amarração, por mais que eu acredite estar seguro, com certeza eu não vou estar seguro. E muitas vezes esse fator ocorre quando, aproveitando-se uma viagem, né, não se levou em conta a condição do veículo, que o veículo não seria o específico, utilizou aquele momento acreditando que ia dar certo, infelizmente poderá ocorrer acidentes, né? Por quê? Porque não foi respeitado. O veículo para cargas é veículo de carga, para carga específica, veículo específico, não o fato de ser um veículo de carga que ele pode transportar qualquer carga. É importante salientar, turma. Inclusive, não é difícil, não vê o tempo todo, mas não é difícil você estar vendo um caminhão, carroceria aberta, a carga muito bem amarrada lá e tudo, com a lona adequada, impermeabilizada, mas em cima da carga tem um automóvel, tem motocicleta, tem bicicleta. Bicicleta nem tanto, apesar de estar errado, ele vai ter problema com a fiscalização rodoviária. Mas motocicleta e automóveis são um absurdo, né? Uma dessas situações, o que é que deve se fazer? Muitas vezes, né? Ou seja, se o veículo não é apropriado, não faça. Existem caminhões plataformas, existem caminhões auto-reboques, existem caminhões cegonhas que são apropriados para o transporte de veículos. E muitas vezes, salvo um caso de emergência, já diz, uma emergência, mas aquilo que pode ser planejado, planeje de forma eficaz, planeje realmente se aquilo é o correto, analise os prós e os contras, está fazendo o que não é certo, não faça. É isso aí, pessoal. E atenção, muita atenção, você caminhoneiro, você usuário de rodovia, principalmente vocês que circulam aqui pela região Nordeste, Norte-Nordeste. Aqui no Ceará principalmente, nós estamos trabalhando muito, tem muitas indústrias de equipamentos
para geração de energia eólica. Então não é difícil você encontrar um caminhão com cargas indivisíveis, subdimensionadas, com pás eólicas, com bobinas, com base dessas colunas, né, de pás eólicas. A questão é a seguinte: se você estiver na rodovia e vier aqueles automóveis com aquelas bandeirolas, são os batedores, muito cuidado, porque esse processo do carregamento, do transporte, do descarregamento tem que ser observado com o maior cuidado possível, não é isso, Boaventura? O que é que você tem a comentar sobre esse transporte de produtos indivisíveis, não só para o caminhoneiro, as pessoas envolvidas no processo, mas também para o usuário comum da rodovia? Zé Neto, o transporte de pás eólicas, por si só, já não é pelo cargo, mas mais pela dimensão, pelo tamanho. E muitas vezes o condutor que desconhece a legislação ou que não tem uma vivência na estrada, por exemplo, o que é que ocorre? Ele vê, ele acha, ele acredita que vai poder ultrapassar, né, naquele momento. Sempre nessas condições vai ter no mínimo um batedor. Quando tiver um batedor, tiver um carro fazendo escolta, respeite porque ele está ali, ele foi treinado, ele recebeu uma capacitação, ele não foi jogado lá simplesmente num carro que está até aquela marca, aquela pintura que tem nos veículos. Existe um padrão para pintura, né? Ou seja, preto, laranja, branco, laranja. Então cada caso é um caso, porque a partir do momento que você não observa a questão de segurança nessas condições, provavelmente vai se envolver um acidente. No caso de pás eólicos específico, é comum a gente ver nas rodovias, é tanto que a própria PRF que trata com toda a segurança possível, né, da PRF, que ela diz, só limita o trânsito a determinada hora, onde há um fluido frequente de veículos, ela não libera de imediato, tem todo o procedimento. Existe um documento chamado AET, Autorização Especial de Trânsito, tá? Então todas as pessoas que vão trabalhar com cargas excepcionais precisam ter essa ética. Dependendo da capacidade, ou seja, da carga, se vai ser até 57 toneladas, até a partir de 100 toneladas, para cada caso há um caso. Existem resoluções que regulamentam, está lá os batedores. Então respeite, porque a escolta está lá para isso. A gente está alertando, olha, à minha frente, o veículo está na traseira da escolta, a minha adiante, a mensagem que ele passa é essa: existe o quê? Existe um veículo em condições especiais na rodovia, tá? É isso que se espera. É isso aí, pessoal. E olha, tem mais. Com relação ao uso da rodovia com esse transporte de cargas especiais, se você tiver em automóveis, hoje em dia a indústria automobilística tem muitas opções de veículos, inclusive com motores 1.4, 1.0 de baixa cilindrada. E você, ao tentar fazer uma ultrapassagem de um veículo longo, né, com dimensões imensas, às vezes você chega na metade do caminho, você já avista outro veículo lá na frente, você não dá tempo de completar essa ultrapassagem. Aí você acaba se envolvendo em acidente por falta da informação. Eu queria que você aproveitasse agora esses momentos finais da entrevista aqui para alertar qual é a orientação que você dá para o usuário da rodovia que vai se deparar mais à frente com um caminhão, seja quais forem as dimensões, com cargas como blocos, como transporte de tubulação, enfim, e pás eólicas. O que é que ele deve ficar mais atento e respeitar naquele momento? Zé Neto, nesse momento, ao se deparar com um veículo, com uma carga nessas condições, ele procure facilitar a ultrapassagem, ou seja, ceda a ultrapassagem de forma segura, né, e respeitando a legislação. Se porventura ele achar necessidade que não vê que dá para ultrapassagem, ou seja, também mantenha a distância, deixe que esse veículo siga à sua frente na maior distância possível. E se for no sentido contrário, ou seja, sentidos opostos, circulando, um indo, popularmente outro vindo, ou seja, tome bastante cuidado, principalmente, como a gente já comentou, com relação nas curvas. Por quê? Porque quando está transportando uma pá eólica, existe uma dimensão de 67 metros. E você iniciou naquela curva, num raio, dependendo da curva, ou seja, você vai ter mais, está em deslocamento, vai duplicar, vai aumentar muito esse tamanho, né? Ou seja, essa distância.
Então, procure fazer o quê? Mantenha-se afastado, ou seja, o mais seguro possível. E se por um acaso ele observar que o batedor parou à frente, está indicando para ele encostar no acostamento, é porque provavelmente naquela manobra que está sendo feita lá na frente, ele não vai conseguir passar. E se ele insistir, passar do batedor sem recuar para o acostamento para aguardar a carga vir, provavelmente ele vai se envolver em acidente. Provavelmente. Mesmo que ele esteja vendo só o batedor, né? Se o batedor estiver orientando, ele deve seguir a orientação do batedor. Tá? Por que isso? Porque no caso do batedor, ele pode ficar até 100 metros, 200 metros, 300 metros, dependendo da carga, já orientando que o trânsito a partir dali requer atenções, requer mais, ou seja, preservando a segurança de todos os usuários. Para quem quer, ou seja, para quem deseja, verifique o manual de operações da PRF, que tem um manual que trata exclusivamente de escolta, quais são as condições, né? Ou seja, em que condições é utilizado o batedor, qual é o treinamento que o batedor recebe. Então, tudo isso existe orientação, ele não é simplesmente um motorista habilitado, ele é um condutor que está habilitado para o veículo e foi capacitado para aquela operação. É isso aí, Toma. Eu espero ter esclarecido aqui, através do nosso instrutor aqui, Boaventura do Cercenat, as suas dúvidas, ter esclarecido também para os usuários normais, convencionais da rodovia, né, que procurem sim obedecer o limite de velocidade, a questão das ultrapassagens, principalmente quando você se deparar à sua frente com um caminhão em baixa velocidade. Pode ter certeza, se ele está em baixa velocidade, é porque ele está preservando pela segurança e a integridade dele, em primeiro lugar, e consequentemente de toda a rodovia. Não force subida, não force ultrapassagem, amigo caminhoneiro de caminhões de pequeno porte, um colega que está no caminhão de dimensões maiores, não force essa ultrapassagem em subidas, em aclives ou declives, seja onde for, só faça uma ultrapassagem com segurança, obedecendo a sinalização. Tanto você caminhoneiro como você usuário das rodovias. E para você que trabalha aí no transporte rodoviário, né, transportando carga, vai amarrar, tenha total segurança do serviço que você está prestando, da fixação das cordas, utilizando essas amarras corretamente, porque dessa forma, com certeza você vai estar ajudando para nós termos um trânsito mais seguro, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse assunto que nós falamos aqui, nós vamos te colocar em linha diretamente com o nosso amigo aqui, nosso instrutor, o Boaventura, que ele com certeza vai estar tirando suas dúvidas, não é isso, Boaventura? É isso. Procure em qualquer estado da federação, ou seja, qualquer estado do Brasil, existe o CERT-Senat, procure um CERT-Senat, procure uma qualificação, façam um curso, o curso é formação 50 horas, cargas indivisíveis, MOP, ou seja, transporte de cargas, que muita gente, Zé Neto, imagina o seguinte: o que é uma carga perigosa e o que é um produto perigoso. Então, nem toda carga é um produto perigoso, mas toda carga é perigosa, né? Então, produtos perigosos são aqueles classificados, né, nas 9, ou seja, 9 classes de risco, conforme a ONU, tá? São produtos chamados, o curso MOP, ficando bem claro. E partindo daí, faça um curso Cargas Indivisíveis. Nos procure o CERT-Senat. Para quem é do setor de transporte, que a empresa é contribuinte, é totalmente gratuito, se a empresa for contribuinte do sistema, né? Então procurem, arranjem um tempo para que você obtenha esse conhecimento, porque é o conhecimento que vai te levar na estrada, tá? Ele vai te levar para ir e voltar com segurança. É isso aí, pessoal. E olha, realmente tem diversos cursos gratuitos de grande peso para a sua profissão. Aqui mesmo no Caminho e Companhia a gente vai passar agora, sempre aos domingos, uma vez ou outra, está divulgando esses cursos para que você, de casa, através do seu tablet, smartphone, do seu computador, do seu notebook, acessar aí no tempo ocioso para você aprender conhecimento, ok?